coisa que nos faltou falar foi a respeito da finança. Mas pastor, financeiro, o que isso tem a ver com espiritual? O que isso tem a ver com a vida espiritual? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Igreja, sabe, a palavra de Deus tem 490 vezes que fala a respeito de oração. A Bíblia diz que nós temos que o quê? Orar. Amém, igreja? Orar. E ela fala isso repetidamente 490 vezes. E daí vem depois que a Bíblia fala a respeito da fé. A Bíblia nos fala a respeito da fé 500 vezes. 500 vezes. Está escrito na Bíblia, em toda ela, a respeito da fé. 500 vezes. Então nós devemos orar, amém, igreja? E nós devemos também ter o quê? Ter fé. Mas você sabe quantas vezes a Bíblia fala a respeito das finanças? Quantas são as vezes que a Bíblia fala a respeito de finanças? Ah, pastor, não sei não. Me diz aí. 2.350 vezes a Bíblia fala a respeito da finança. Aí eu pergunto uma coisa para você: não é importante isso não? Porque se não fosse importante as finanças, não estaria aqui 2.350 vezes a Bíblia mencionando sobre isso. Mas pastor, mas o que tem a ver financeiro com espiritual? Tem a ver muita coisa. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não está bem financeiramente, ela gera uma série de problemas consequentes à falta da finança, os problemas econômicos, os problemas financeiros. Ela tem uma série de problemas decorrentes dessas debilidades financeiras. Então, por isso nós devemos entender. Eu vou dividir hoje em 3 partes para que você possa entender, e vou ser bem breve para a gente ganharmos tempo, porque hoje também é Santa Ceia. Nós vamos dividir em 3 partes. A primeira vai ser a prosperidade de Deus. 3 tipos. A primeira é a prosperidade de quem? De Deus. Amém? Deus, ele é próspero. Ele é o dono do ouro e do quê? Da prata. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a prosperidade de Deus. A segunda será a prosperidade com Deus. Nós falamos primeiro prosperidade de quem? De Deus. E agora a segunda com quem? Com Deus. De Deus e com Deus. E aí vamos falar da terceira, que é a prosperidade em Deus. Então vamos lá: prosperidade de Deus, amém? A prosperidade o quê? Com Deus, e a prosperidade em Deus. Vamos falar dessas 3 coisas e vamos abreviar ao máximo para que você possa entender. Abra sua Bíblia em primeiro lugar em Provérbios capítulo de número 10, por favor. Abra aí, por gentileza. Provérbios capítulo de número 10. Fica lá depois de Salmos, igreja. Isso. Capítulo de número 10. No nome de Jesus. Todos aí já o encontraram? Já encontraram? Sentado mesmo. Coloca aí a sua mão na Bíblia, na palavra. Vamos pedir a direção de Deus. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, dirija, meu Deus, esta palavra, falando, meu Deus, ao mais íntimo do nosso coração. Meu Deus, vem abrir a mente e o subconsciente dos teus servos, do teu povo, para que eles possam entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida deles. Meu Deus, repreenda todos os males que tentaram, meu Pai, distrair esta pessoa para que ela não venha, ó Deus, atentar-se à tua palavra nesta noite. Mas faça, meu Pai, os teus céus a tempo e nesta
noite, meu Deus, grandemente abençoado pelo Senhor. Diga, meu Deus, faça isso. Diga, eu te peço, meu Deus, com a certeza que o Senhor te irá falar no mais íntimo do meu coração. Diga, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 10 do livro de Provérbios, eu vou abrir aqui também o altar. A palavra de Deus diz, vamos ler juntos, capítulo 10 de Provérbios, verso 22. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz o quê? E com ela Ele não traz o que, igreja? Desgosto. Amém? Então, falando das bênçãos, as bênçãos financeiras, prosperidade, a prosperidade de Deus, a prosperidade com Deus e a prosperidade em Deus. Poderemos dizer também as bênçãos de Deus, as bênçãos com Deus e as bênçãos em Deus. Então vamos entender. Existem bênçãos e bênçãos. Deus, Ele é tremendamente galardoador daqueles que o buscam. Mas existem diferenças em bênçãos. E muitas das vezes você, por si mesmo, podemos dizer, direta ou indiretamente, você define a bênção que você quer para a sua vida. A bênção em Deus, com Deus ou de Deus, não é isso? Primeiro, a bênção de Deus com Deus e em Deus. Na grande maioria das pessoas, ela acaba por buscar a bênção de Deus. Por que a bênção de Deus? Porque a bênção de Deus, ela se caracteriza pela misericórdia dele. Deus abençoa determinadamente a um ser pela sua misericórdia. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Como assim, pastor? Explica aí. Uma coisa é quando a Bíblia nos fala a respeito do vigiar. Antes de entrarmos na bênção de Deus, a Bíblia nos fala a respeito do vigiar. Mateus 26, 41. Vamos lá, marca aí. Mateus 26, 41. Vigiar e o quê? E orar, para que não entreis em quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. A carne é o quê? Fraca. Quando Deus abençoa uma pessoa pela parte da misericórdia dele, é quando uma pessoa ela não é vigilante com a sua vida e ela é compulsiva. Ela é aquela pessoa que ela vai além daquilo que o possibilita. Ela quer colocar a mão aonde ela não quer. E isso gera problema generalizado. Porque quando uma pessoa está passando por problemas na área da financeira,
ela está passando por um momento de adversidade na sua vida econômica, então esses problemas acabam invadindo o seu lar. E os primeiros problemas que se acarretam em meio ao quê? A família. Os primeiros problemas que se levantam em meio à família. Primeiro, aquele chefe ou aquela dona de casa, aquela mãe de família, eles querem o melhor para os seus familiares, não tendo como dar o melhor. Então aquela pessoa, de forma natural, ela se torna uma pessoa estressada, triste, angustiada, sem paciência. Você pode perceber isso na intimidade, porque às vezes externamente a pessoa não apresenta isso, porque é só aqueles que estão mais próximos que podem presenciar, viver esses momentos adversos, porque está próximo, então consegue caracterizar dentro da intimidade, mas a pessoa, o problema financeiro que ela está vivendo, mas devido ao quê? A falta de quê? De vigilância. Então veja que financeiramente, economicamente, a pessoa pode trazer problemas para o seu lar, quando ela quer ir além da sua quê? Das suas possibilidades. Eu não estou dizendo que você não possa chegar. A Bíblia fala que 500 vezes que a fé ela traz existência, sim, mas é preciso nós agirmos com sabedoria, com discernimento, com direção. Antes é preciso com que venhamos o quê? Orar. E antes mesmo do orar, vem a palavra-chave, vigiar. Às vezes você traz problemas economicamente, financeiramente para a sua vida, porque você não vigia. Então, aí Deus, diante dessa circunstância, diante dessas condições, Deus, Ele vai lá e Ele o quê? Ele te abençoa. Ele te abençoa pela misericórdia, porque Ele está vendo ali a sua necessidade. Ele está te dando a oportunidade para que você não venha agir da mesma forma. Só que essas bênçãos, ela tem um começo e ela tem o quê? Um fim. Essas bênçãos, pela misericórdia de Deus, ela tem um começo dela e tem um fim. Por exemplo, lá no deserto, o povo de Israel foi agraciado pela misericórdia de Deus com o quê? Com o maná. E durante todo o percurso deles no deserto, eles comeram do quê? Do maná, sim ou não? Mas quando eles chegaram à porta de Jerusalém, o maná o quê? O maná cessou. Durante os 40 anos no deserto, eles comeram maná, e eles comiam pela misericórdia de quem? Se Deus não enviasse perdão, maná para eles, eles morreriam de quê? Então há muitas pessoas que Deus tem abençoado a vida deles pela misericórdia, porque se Deus não abençoar pela misericórdia dele, essa pessoa morre de fome ou tem necessidades em meio à família, vai ter uma série de contendas, problemas, aí vem separação, problemas com filhos e assim sucessivamente. Então Deus vai lá e abençoa pela sua misericórdia. Uma coisa é Deus abençoar pela sua misericórdia, e a misericórdia chama-se Deus tendo compaixão daquele determinado ser, daquela determinada pessoa. Compaixão
quer dizer, é estar triste com aquele que está triste, ou perecendo, ou passando por algum determinado tipo de problema. Então Deus coloca no seu lugar. Deus se coloca ali junto contigo. Então podemos analisar agora o que é uma prosperidade de quem? De Deus. Amém? Podemos ter uma noção agora sobre a prosperidade de quem? De Deus. Vamos dar exemplos mais sobre isso. Abra aí Mateus 14. Mateus capítulo 14. Mateus 14 fala sobre a multiplicação do pão. Acharam aí? Vamos lá mais precisamente, diretamente, no verso de número 14 também. Vamos até o 21. Diz assim, ó: desembarcando, viu Jesus uma grande o quê? E ele fez o quê? Se compadecer, compaixão. Ele teve compaixão. Então se compadeceu dela e curou os seus o quê? Os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar as horas. Despede, pois, a multidão, para que indo pelas aldeias comprasse o que comer. 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisa retirar-se, dai vós mesmo o quê? O de comer. Aonde Jesus fez a multiplicação do pão e de que mais? E dos peixes. Aonde eles comeram, os homens, as mulheres, as crianças, e ainda sobraram. Sabe? Isso é agir pela misericórdia. Deus abençoou ele pelas suas misericórdias e ainda fez o quê? Transbordar a bênção ao ponto de eles comerem e se fartarem. No mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 15, lá no verso de número 29, fala sobre a segunda transformação, lá no 29. E disse assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele multidões, fazendo consigo coxo, aleijado, cego, mudos e outros, muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele o quê? E ele o quê, igreja? Os curou. De modo que o povo maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, o cego via. Então glorificaram quem? A Deus. E clamando a Jesus, os seus discípulos dizem: tenho compaixão dessa gente. Quer dizer, eu me coloco no lugar deles, porque há 3 dias que permanece comigo, eu não tenho o que comer, e não quero despedi-lo ou despedi-la de jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tanto pães para fartar tão grande multidão? Perguntou Jesus: quantos pães tem? Ele respondeu: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheio de prosperidade. Prosperidade pela misericórdia de quem? Pela misericórdia de quem?
econômica que Deus possa derramar sobre a nossa vida. Hoje pensa num contexto geral. Sabe como se foi construído na sua simplicidade o projeto do tabernáculo, do santuário? No primeiro modo, entravam-se todos em comum no ato. No segundo, só o sacerdote poderia entrar. E lá no Santo do Santo, só o sumo sacerdote. Quer dizer, nós temos um plano e um projeto de Deus para a nossa vida. Em todos os quesitos, Deus nos ensina de forma plena e correta. Sabe, aqui no Santo dos Santos, o sacerdote ia quando o povo lhe trazia os seus pedidos, apresentava ali o seu sacrifício, e ele entrava no Santo dos Santos e apresentava diante de Deus os pedidos sobre as ofertas, e Deus perdoava o povo, Deus tinha misericórdia daquele povo. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. Isso quer dizer, nós temos tantas e tantas oportunidades hoje, pela misericórdia de Deus, para avançarmos e prosseguirmos em meio à nossa vida, num contexto geral, mas principalmente na nossa vida financeira. E isso muitas das vezes nos aprisiona, nos faz voltar atrás, nos faz ficar indeciso. E estando nós com a chave na mão, que é a palavra de Deus, muitas das vezes não abrimos a porta da vida financeira abençoada, porque nos negamos a cumprir o processo, aquilo que cabe a nós. Aí ficamos na dependência da misericórdia de Deus, ficamos na dependência da misericórdia de Deus. É só pela misericórdia de Deus que você quer ser abençoado? Sim, porque existe as bênçãos de Deus também com respeito à vida com quem? A vida com Deus. As bênçãos, a prosperidade com Deus, ela acontece da seguinte forma: ela é circunstancial, vai da circunstância, ou melhor, vai da atitude, do ato, da entrega, da fé. Então, essa é a prosperidade, a bênção de Deus circunstancial, quer dizer, em conjunto, com atitude. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Aqui fala a respeito de um homem chamado Obed-Edom. Nesta ocasião, se levava a arca do Senhor e tinha uma direção a seguir, quer dizer, tinha um projeto para eles cumprirem, que era a direção de quem? De Deus. Podemos trazer esse plano, esse projeto, essa direção para a nossa vida, como se diz ao respeito da fidelidade a Deus, aonde? Aonde, igreja? No dízimo e aonde mais? A parte de Micaiah. Eu creio, eu vou usar a chave, a palavra de Deus, e vou abrir a porta da bênção financeira na minha vida. E aí a pessoa, ela olha para essa circunstância da vida e diz assim: poxa, eu tentei até aqui, eu tenho feito o meu tudo, me esforçado, com
eu estudei, eu me formei, eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, mas eu não tenho prosperado da forma que deveria. Então o que eu devo fazer? É usar da sensibilidade e pegar a chave da palavra de Deus e trazer na sua vida, cumprir a sua parte. Aí é onde está o sacrifício, a oferta, a entrega, o crer, o acreditar, a fé. Então, no capítulo 3, o verso 11, vamos ler a partir dali, diz assim, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. O Senhor abençoou toda a sua ovelha. O Senhor abençoou toda a sua casa. Igreja, a arca tinha a presença de Deus, tinha os elementos da fidelidade, ao qual lembrava o povo quanto ele tinha que manter o seu caminhar, o seu alvo, e isso tudo não dependia simplesmente de Deus, mas era dependência do povo. Obed-Edom, geteu, ele cumpriu o obro, ele cumpriu por livre, espontânea vontade em pegar a casa dele e abrir para que a arca ficasse ali. A presença de Deus ficasse onde? Ali. E a arca, a presença de Deus, ficou ali durante quantos meses? 3 meses. E o que aconteceu? O Senhor abençoou. Então entendemos agora a bênção de Deus na nossa vida pela circunstância, porque não era para a arca ficar na casa dele, mas houve uma circunstância para que ela pudesse chegar lá, ficar lá. Ele abriu o coração para isso, ele abriu a porta da casa dele para isso. E aí, por estar ali agora com Deus, nós podemos também levar esse lado do estar com Deus, a vida com Deus, o caminhar com Deus, ter comunhão com Deus, viver uma vida com Deus. Não podemos colocar isso no renunciar à minha própria vontade para fazer a vontade de quem? Levar a presença de Deus para minha casa. Isso vai gerar bênção lá na minha família, isso vai gerar bênção em todas as áreas da minha vida. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão dando muito valor ao estar com Deus, na presença de quem? Na presença de quem? De Deus. Essas bênçãos, como na vida de Obed-Edom, foram circunstanciais, como no caso de Elias. E o povo o quê? 1 Reis 17. Abra aí, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Lá no verso de número 6. 1 Reis, deixa eu marcar aqui. Diz assim: os povos lhe trazia aquela manhã pão e carne, como também pão e carne, anoitecer e bebia da torrente, mas passados os dias corrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos lá no verso 1 para que você entenda bem. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou,
nem orvalho, nem chuva, nem chuva haverá nesses anos, segundo as minhas palavras. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querim, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos povos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra de quem? Retirou-se e habitou junto à torrente de Querim, fronteira ao Jordão. Isso de forma circunstancial, porque se ocorrer a ele foi mediante a obediência a dele a palavra de quem? De Deus. Então Deus entrou com providência. Eu tenho vida com Deus, então Deus vai agir na minha vida com as providências dele. Eu tenho comunhão com Deus, então Deus vai agir na minha vida com as suas misericórdias, conforme a primeira bênção da prosperidade, mas também ao fato de eu ter vida com Ele vai me abençoar, agindo e trazendo as suas providências, aonde Ele agiu na vida de Elias. Os povos traziam pela manhã o pão, a carne, como também pão e carne, ao anoitecer bebia das torrentes, mas passando os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então teve um tempo, também houve-se um tempo, acabou. Começou, mas acabou. As bênçãos circunstancial, ela tem o começo e tem o quê? O fim. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Durante esses 3 meses ele prosperou. A vida dele só acrescentou. Então, são essas duas bênçãos que muitas das vezes as pessoas se encaixam nela. Mas a prosperidade em Deus é diferente. Porque a pessoa ela acha assim: não, porque eu tenho um bom carro, uma boa casa, eu tenho casa de praia, eu tenho circo, eu tenho fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que a vida dela já basta naquilo. Não. A prosperidade, as bênçãos financeiras não são isso. Não são você ter riquezas em abundância, de forma que você nem contabiliza, nem sabe quanto você tem. Não é isso, igreja. Isso não é prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus, ela vem mediante a obediência, e Deus não deixa faltar nada para você. Há um capítulo do livro de Deuteronômio, há um capítulo bíblico lá, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos agora para o terceiro passo da prosperidade, que agora é a prosperidade em Deus. Deuteronômio, capítulo de número 28, esse é o segredo da prosperidade em Deus. Abra, por favor, Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, 28. Vamos ler a partir do 1. A Bíblia diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus o quê? Que hoje o teu Deus o quê? Que hoje eu te ordeno. Então o Senhor teu Deus o quê? Te exaltará sobre todas as nações. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui nós temos uma vírgula, temos outra vírgula, então temos uma mensagem aqui, o teu amém, o seu amém foi para essa primeira mensagem aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o seu amém foi para essa aqui, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Porque na grande maioria as pessoas vão assim, elas querem bênção, elas querem vida financeira abençoada, mas elas não querem seguir os primeiros o quê? Os primeiros passos. Ela não quer seguir os princípios da palavra de Deus, mas elas querem ser o quê? Abençoada. Aí entenda uma coisa: Deus vai te abençoar pela misericórdia, pela fé, pela circunstância da sua vida, porque Deus é misericordioso,
assim que acontece, sim. É desse jeito que acontece, sim, igreja. Sabe, nós tivemos que tomar decisões na nossa vida, eu e a minha esposa, mediante a obra de Deus, para não mudarmos os princípios da palavra, para não mudarmos os princípios dos ensinos, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque nós pregamos a palavra de Deus e ensinamos as pessoas a andar no caminho de Deus, falamos a respeito da fidelidade, da integridade, do temor. Então não são todos que estão preparados para ouvir, e na grande maioria as pessoas estão preocupadas mais em alcançar as bênçãos do que cumprir o quê? Ouvir a voz do Senhor seu, ouvir a voz do Senhor seu Deus. Então por isso algumas portas se abrem e oferecem tudo isso, oferecem as bênçãos que virão e te alcançarão, as bênçãos sem medida. Então a pessoa está em busca das bênçãos sem medida, mas não compromissada com Deus. Deus vai abençoar, vai ter misericórdia, vai dar oportunidade em todo o tempo para que ela reconheça as verdades sagradas. Então, mediante a isso, nós não mudamos a nossa linha de pregar a palavra. Então, devido à obra sofrer as consequências, nós tivemos que buscar recursos e fomos trabalhar. Aí da van que era para a igreja, nós botamos para o escolar e trabalhamos o ano todo, só que o carro apresentou problemas e precisava de um carro reserva. E nós tínhamos um carro reserva, mas não comportava. Mas não tínhamos dinheiro para comprar um outro melhor. Um carro reserva, não estou dizendo em comprar o Tavanco, mas um carro reserva melhor. E nós olhamos, eu olhei por mais ou menos quase um mês um carro na internet. E eu falei assim, não dá para mim, era quase 30 mil reais. Era o carro reserva, era do jeito que eu queria. E aí eu fui atrás de recursos, de pessoas. Eu tentei, e Deus falou assim comigo: olha, não é pessoa, sou eu. Você está fazendo favor para a minha obra, trabalhando para a minha obra. Eu não exijo salário, eu não busco salário, e Deus, ele fez isso tudo. Então onde eu fui eu não encontrei, e eu falei assim com Deus: meu Deus, olha, é só o Senhor, o último recurso. Antes de vender o nosso carro, que vendemos barato por 7 mil reais, uma Fiat Uno, antes de vender, eu fui até a pessoa, Deus encheu o meu coração, eu fui até ela, sem dinheiro no bolso, carro de 29 mil, 28 e pouco. Aí cheguei para ele e falei assim: fulano, eu sou pastor, vim ver o seu carro, o recurso que eu tenho, o valor que eu tenho é de tanto, mas é um cartão de crédito. Você tem como passar o cartão de crédito aí? Ele falou: não, me dá um jeito. E esse valor ainda faltava para tudo que nós vimos e abatemos no carro, ainda ficou faltando R$4.500. Ele não me conhecia, só sabia daquilo que eu falei para ele, que eu era pastor da igreja de comunidade, eles também são da igreja de comunidade lá. Ele virou para mim e falou assim: não, passa o cartão de crédito e o resto depois você me dá. Aí eu falei: mas só posso dar a partir de fevereiro, que é onde eu começo a trabalhar com o escolar, e todo dia que vier no escolar eu já pago para você. Aí ele falou assim: ó, está firmado, está aqui a chave do carro. Isso é o quê? Bênção com Deus. É Deus olhar e falar assim: não, vai lá, pode ir que é seu. Isso é bênção com Deus, mas você está entendendo, igreja? E assim que Deus trabalha, é dessa forma que Deus trabalha. Não contei com o homem. Eu até busquei para alguns que pudessem me ajudar, mas Deus falou: sou eu. E quando você se coloca à disposição de Deus, a fazer a vontade dele, compromissado com ele, fiel a ele, ele vai te honrar, meu irmão. E aí eu passei o cartão de crédito, e eu dependia de vender outro carro para cobrir as primeiras prestações de cartão de crédito.
Aí o cartão, a primeira parcela ia vencer como se fosse amanhã, e eu precisava vender hoje, é o último dia para vender o carro. Me ligou um rapaz de manhã cedo e falou: acabei de vir aqui o seu anúncio. E esse rapaz já me conhecia e falou: olha, guarda o carro para mim que eu estou saindo de casa, eu estou indo aí. Aí ele falou assim: ó, aceita Pix? Falei: na hora. Aí ele veio, chegou, me dá o número do Pix. Aí eu falei para ele assim: calma, meu irmão, vamos ver aqui o documento, como é que está, o carro, como é que está, o motor, suspensão. Vou passar todo detalhe para você. Depois, se você achar por bem, você passa o Pix. Ele falou assim: pastor, tudo que está escrito ali naquele anúncio é verdadeiro? Eu falei: eu, como pastor, assino embaixo. Ele falou: então não precisa falar mais nada não. Pegou o número do Pix e passou o Pix. Outro dia eu paguei o cartão. Já estou com a parte do mês de janeiro para pagar as prestações de janeiro. E fevereiro começa através do nosso trabalho. Deus coloca tudo no lugar certo. Do momento em que nós assumimos um compromisso com, virão sobre ti te alcançar todas essas. Olha ali, ó. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Diga glória a Deus e glorifica aí bem forte, igreja. É isso que Deus faz. As pessoas não estão um pouco preocupadas em ter isso aqui, ó. Ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, a maior preocupação é: virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos. Eu não estou preocupado com isso. E as bênçãos vir sobre a minha vida, eu sei que Deus vai fazer. Cumprir todos os propósitos dele na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas eu vou me preocupar primeiro isso aqui, ó. Andar no caminho dele, ouvir a voz dele, fazer a vontade dele, cumprir o meu dever conforme a palavra dele, ser fiel a ele. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica, igreja, em nome de Jesus. Amém. É como disse o salmista, capítulo 1 de Salmo, capítulo 1, verso 3. Salmos, capítulo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. Vamos lá, igreja, comigo. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem o quê? Sucedido, porque Deus está abençoando. Essa é a bênção quando a pessoa está em Deus. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Eu pergunto uma coisa para você: você quer a bênção de Deus pela misericórdia dele, quando ele vê você lá com um barraco, com um carro todo quebrado, caindo aos pedaços? Deus fala assim: eu vou abençoar o fulano pela misericórdia. Eu vou dar um jeito dele ter uma condição de botar uma estrutura de alvenaria nessa casa, senão daqui a pouco vai dar um vento forte, vai cair, vai morrer. Pela misericórdia. Você quer ser abençoado porque você anda com Deus, você está em Deus. Porque tem pessoas que assim, ela querem tudo, mas não são. Elas só querem ver a nós o vosso quê? Mas a sua vontade o quê? Nada. E assim o ser humano hoje. Por isso que estão sendo muitos deles sendo presa fácil para os inimigos, porque simplesmente o inimigo oferece algo e eles correm lá. Eu vou lá, atrativos, e eles estão se perdendo, porque o seu intuito são as bênçãos, independente de qual forma eles querem ser abençoados. Isaías 1:19. Isaías, já vou encerrar para a gente entrar na Santa Ceia. Isaías 1:19. Olha o que diz a palavra do Senhor, o profeta. Olha o que diz. Vamos ler junto. Se quiser
Vamos ler junto. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica de volta o nome de Jesus. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Igreja simples. É que você é teimoso, é que você é teimosa, você quer fazer do teu jeito, quer fazer da tua forma. Não é bem assim. Porque eu vi na internet, falaram lá na internet. Não, o irmão me falou. Essa semana nós fomos visitar uma amiga nossa aqui da igreja. Eu falei a respeito do dízimo num dia aqui no altar, conforme eu estou pregando para vocês hoje. E ela já não estava aceitando mais dar o dízimo, porque eu ouvi alguém dizer para ela, alguém falou para ela: dízimo é só quando a pessoa ganha um valor tal, acima de 2 salários. No seu caso, você não tem que dar dízimo não, você só ganha só um salário. E aí a sua igreja tem que te ajudar, a sua igreja que tem que te ajudar, te dando uma cesta básica, enfim. Aí eu falei para ela assim: mas irmã, lembra quando a senhora chegou na igreja 6 anos atrás, 8 anos atrás, se eu não me engano? Quanto que a senhora tinha para dar de dízimo? Não ficou nada, pastor. Eu estava com a minha vida toda destruída. Lembra quando a senhora pediu oração para a senhora conseguir a aposentadoria? Enfim, a senhora conseguiu, Deus honrou, Deus honrou. A senhora estava sendo fiel para Ele, Deus estava honrando a senhora, tá? E agora, como é que está? Agora não estou sem condições, pastor. Eu falei: tudo bem, mas só está sem condições por quê? O dinheiro não está sobrando, pastor. Por isso que eu não estou dando meu dízimo. Porque o dinheiro não está o quê? Eu falei: como a senhora pega no dinheiro, a senhora faz o quê? Eu vou logo pagar as contas, eu compro o que tem que comprar, e se sobrar eu dou dízimo. Pois é, a senhora não está priorizando a Deus, a senhora não está ouvindo a palavra de Deus. Aí preguei para ela a respeito de Malaquias 3:10, que fala a respeito do dízimo. Ela falou: não é bem assim não. Quem está entendendo? E só me resta, eu e minha esposa falou: só nos resta orar por ela, porque uma palavra que entrou no coração dela, uma palavra do inimigo mesmo, o mesmo que foi lá na Eva, quando lá no jardim do Éden, e disse para ela assim: olha, vocês são muito bobos, a árvore está lá, lá no meio do jardim. Deus não quer que você coma da árvore, porque se vocês comerem, vocês vão conhecer, ter conhecimento, vão estar assim, enfim, encheu Eva de um sentimento, aonde ela foi lá e tocou, aonde ela não poderia tocar. Ela quebrou a fidelidade, ela quebrou os princípios. E aí, ela, o esposo, Adão, que também, persuadido pela sua esposa, foi lá comeu da maçã, perdeu a oportunidade de viver regaladamente, abençoadamente por Deus durante todos os dias da sua vida. E daí foi decretado, a partir de então, do suor do seu rosto, o quê? A mulher vai dar par, vai ter a luz, o par com dores. E assim sucessivamente o pecado entrou no mundo, e o que nós temos que fazer é lutar contra isso, fazendo a nossa parte. Agora, pastor, sou obrigado? Não, você não é obrigado, como também Deus não é obrigado a lhe abençoar. Mas se você cumprir a tua parte, obedecendo a palavra de Deus, a palavra diz: eu não sou homem para que me tenha, muito menos filho do homem para que me arrependa. O que eu falei eu vou cumprir. Então Deus cumpre. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica Ele bem forte. Eu vou encerrar com 2 versículos. Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou encerrar com esses 2 versículos. Verso 20. Olha o que diz a palavra:
o que a Bíblia projeta para você, é preciso você dizer: espia, o que o apóstolo Paulo falou. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que o quê? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga: obrigado, Senhor. Diga: obrigado, meu Deus. Diga: glória a Deus, igreja. Glorifica Ele. Glorifica, igreja. Bem forte em nome de Jesus. O segundo versículo, para a gente encerrar, já entrarmos na ceia e encerrarmos. Deuteronômio, vamos voltar lá. Deuteronômio, capítulo de número 28, o verso de número 12. Eu quero ler junto com você também. Olha o que diz a palavra: o Senhor, vamos ler, igreja, te abrirá o bom tesouro, o que? O céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra da tua mão. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Vamos ler de novo, igreja. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Diga: eu